E aí, tudo bem? Meu nome é Mário, você já conhece o nosso trabalho e a aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de pronomes. A aula de hoje é sobre os pronomes relativos. A primeira coisa que você precisa saber sobre os pronomes relativos é que eles têm uma função muito mais sintática do que necessariamente morfológica. Mas o trabalho que você vai ter é muito mais para entender a morfologia deles do que a sintaxe deles. Porque o conceito sintático é muito simples. Chamam-se pronomes relativos justamente porque eles relacionam. Eles são relativos a outros termos. A gente já aprendeu nos pronomes demonstrativos que eles podem apontar para trás, eles podem apontar para frente, ou podem apontar até para fora de um texto. No caso dos pronomes relativos, eles têm um termo mais específico, bem evidente, dentro de um texto, de uma frase. E no caso, eles são muito utilizados na sintaxe para introduzir as orações subordinadas adjetivas. Não é aula para agora, depois você vai dar uma olhada nessa aula. Caso você tenha alguma dúvida nessa aula, você pode voltar para cá, tá? Então, quando você estiver lá estudando as orações adjetivas, e você tiver um pouco de dúvida sobre a classificação dos pronomes relativos, volta para essa aulinha aqui, beleza? Guarda essa informação. Então vamos lá. Tabelinha primeiro. Você está vendo aí? Pronomes variáveis e pronomes invariáveis. Os variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujos. Quanto, quantos, quanta, quantas. E os invariáveis, que, quem e onde. A gente vai gastar um tempinho hoje para falar sobre o qual, a qual, sobre o cujo, cuja, mas muito sobre o onde também, que é um problema muito sério encontrado na maior parte das redações escritas por alunos de ensino médio. É um vício de linguagem que a gente precisa eliminar a partir de agora, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro exemplo de frase aqui, ó. Esta é a cidade de que gosto. Bom, você não está acostumado a falar isso no seu dia a dia. Mas você usaria assim, essa é a cidade que eu gosto. Ou eu gosto dessa cidade. Olha só, eu estou usando aqui, primeiro, um pronome demonstrativo. Esta, certo? É a cidade onde eu estou. Esta é a cidade. Você já tem um verbo aí, o verbo ser. Esta é a cidade. Quando eu digo eu gosto da cidade, para não ficar repetindo, esta é a cidade, eu gosto da cidade, a gente vai transformar isso tudo numa frase só. Esta é a cidade de que gosto. Bom, de que? Por que o que? Esse que é um pronome relativo. Ele aponta para cidade, certo? Lembra que eu te falei? Substitui. Ao invés de você repetir a palavra cidade, você usa o que? Pronome relativo para substituí-la. Agora, você deve estar se perguntando por que o de antes dele. Bom, pergunta para o verbo. Gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Lá na aula de transitividade verbal, eu vou retomar esse assunto. Mas presta atenção, o verbo gostar sempre pede que haja essa preposição aí. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, vai na aula de preposições. Eu também explico isso lá. Olha só, se eu gosto de alguma coisa, como é que fica essa segunda frase? Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei isso bonitinho para a gente entender. Você tem duas frases. Esta é a cidade e gosto muito desta cidade. Ou gosto desta cidade. Tanto faz. O pronome relativo que refere-se à cidade. Só que na segunda frase eu gosto da cidade. Então lá nessa segunda frase, se eu vou trazer para antes, essa preposição tem que vir junto. Tudo bem? Lembra disso. A preposição é exigida pelo verbo da segunda oração, ou o segundo verbo que aparece dentro dessa frase. Beleza? Vamos ver outros exemplos para isso ficar um pouco mais claro. Olha aqui, dá uma olhada nesse exemplo. Aquela é a garota a quem me referia. Por que a quem me referia? Quem se refere a alguém. E esse alguém é a garota que apareceu antes. Então a garota vai virar um pronome relativo. Quem? Invariável, lembra? E a preposição a vai estar ali pela exigência do verbo referir. Tudo bem? Esse outro aqui. Aquela é a garota de quem gosto. Mesmo exemplo. Gosto da garota. Estou substituindo garota por quem? De quem. Percebeu que é só a preposição? Se eu quiser colocar, por exemplo, preposição mais artigo, quiser colocar ali
aquela é a garota da qual gosto. Percebeu o uso do qual? Ele vai substituir os invariáveis que e quem associados a esses artigos que vêm antes, que podem estar acompanhados de preposição ou não, dependendo do verbo que aparece depois. Beleza? Olha a primeira frase então. Aquela é a garota a qual me referia. Aqui, esse a qual vai ter que ter inclusive uma crase, porque você está marcando tanto a preposição a quanto o artigo a que vai aparecer junto com ela. Joinha? Então vamos lá. Terceira frase. Aquela é a garota em quem confio. Quem confia, confia em alguém. O em aparece ali. Vamos trocar? Colocar um variável. Aquela é a garota na qual confio. Fica um pouco mais estranho, né? Mas é a mesma regra, funciona do mesmo jeito. Por último, aquela é a garota com quem converso sempre. Quem conversa, conversa com alguém. Pode até ser consigo mesmo, mas você sempre conversa com alguém. Então, aquela é a garota com quem converso sempre. Como é que a gente faz isso ficar variável? Aquela é a garota com a qual converso sempre. Outro pronome relativo bem complexo, que a galera erra bastante, é o pronome cujo. Vamos entender primeiro o que significa cujo. Lá no dicionário, pronome relativo utilizado para indicar posse, para relacionar dois substantivos, sendo que o primeiro, antecedente, possui uma relação de consequência com o outro. Hein? Complexo? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Contrariamente aos demais pronomes relativos, cujo e cujos, cuja e cujas, referem-se sempre a um termo posterior a eles. Essa é a particularidade. Lembra? Catáfora e anáfora? O cujo vai fazer sempre uma catáfora antes de fazer a anáfora, mas ele também vai fazer a anáfora. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Primeira característica dos pronomes relativos é que eles sempre fazem uma anáfora. No caso do cujos, ele faz uma catáfora antes de fazer essa anáfora. Olha lá, essa é a cidade de cujas praças gosto. Duas frases aí, né? Esta é a cidade, eu gosto das praças dessa cidade. Então, esta é a cidade por causa do gosto, cujas, concordando com praças. Que lembra? Primeiro a catáfora, depois a anáfora. Certo? Então, esta é a cidade de cujas praças gosto. A gente já vai ver outros exemplos disso para ficar um pouco mais claro. Para agora, eu preciso que você guarde o seguinte. Cujos, primeiro vai fazer uma catáfora, e aí vai ter que concordar com o termo posterior. E depois, esse termo posterior vai fazer uma anáfora. A relação aqui é, praças está dentro de cidade? Se sim, pode usar o cujo. O termo posterior tem que ter uma relação de pertencimento ao anterior. Então vamos voltar para a definição para ver se ficou claro, hein? Utilizado para indicar posse, certo? Praças faz parte da cidade, então indica posse, para relacionar dois substantivos, sendo que o primeiro, antecedente, possui uma relação de posse. Então, o primeiro, cidade, tem uma relação de posse com as praças que veio depois. E ele vai concordar primeiro com o que vem depois. Voltando para aquelas frases da garota, tudo bem? Aquela é a garota sobre cujos olhos falei. Bom, aquela é a garota, eu falei sobre os olhos da garota. Então, se olhos pertence à garota, eu posso usar o cujo. Então vamos usar o cujo, certo? Legal usar porque não é todo mundo que sabe usar. É um diferencial que você tem. Então vamos lá. Aquela é a garota cujos olhos falei. Tá faltando uma coisa, não tá? Porque quem fala, fala sobre ou fala de. Então, aquela é a garota sobre cujos olhos falei. Tudo bem? Uma outra particularidade dos variáveis é que qual e quais sempre vai estar acompanhado de artigo. E se tiver preposição exigida pelo verbo que vem depois, vai ter a preposição também. Então, presta muita atenção, hein? Muita gente errando nos quais, no qual, para deixar mais chique e cometendo um monte de erro aí, hein? Muito cuidado. Olha lá, os escritórios para os quais trabalho ficam no litoral. Dá uma olhada nessa frase aí. Os escritórios, eu trabalho para os escritórios, certo? Para os quais trabalho,
ficam no litoral. Duas frases. Eu trabalho para os escritórios ficam no litoral. Beleza? Existe uma relação de posse aí? Não. Certo? Então vamos lá. Os escritórios, trabalho para, né? Então tem que ter a preposição aí. Para os quais. Os quais não tem que concordar com os escritórios que está lá atrás? Lembra da anáfora? Então vai ter o artigo antes, depois vai ter o quais. Tudo concordando com o substantivo, hein? Não esquece disso. E a preposição que vem antes foi exigida pelo verbo trabalho. Agora, eu te falei do onde, né? Eu posso dizer, por exemplo, a sociedade onde vivemos. Não, eu não posso dizer a sociedade onde vivemos. Por quê? A sociedade não é um lugar. Onde é utilizado única e exclusivamente para lugares, ok? A sociedade não é um lugar. A sociedade é uma ideia, é um conceito abstrato, que não é, obviamente, um lugar. Agora, se você disser, no país onde vivemos, super ok. Por quê? País é um lugar. No Brasil, onde vivemos. Como é que a gente faz, então, para tirar essa dúvida do onde ou não onde? Substitui pelo em que, pelo no qual ou pela na qual. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. O bairro onde moro fica próximo ao centro da cidade. Bairro é um lugar? É, então eu posso usar o onde. Vamos conferir? O bairro em que moro fica próximo ao centro da cidade. O bairro no qual moro fica próximo ao centro da cidade. Então, o onde pode ser substituído pelo em que é a forma invariável, ou pela forma variável com o qual, certo? Só que aí, como tem a preposição em, de moro, em, vai precisar associar ao no. Então, bairro onde moro, bairro em que moro, bairro no qual moro. Você tem 3 opções quando é lugar. Não tem lugar, só tem 2 opções. Em que ou no qual. No dia em que eu te conheci. Pode ser onde? No dia onde eu te conheci? Não pode. Porque o dia não é um lugar, é um momento, é uma marca de tempo. Beleza? Poderia usar qual? Poderia usar no dia em que te conheci. No dia no qual te conheci. Poderia usar no dia quando te conheci? Até poderia. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Naquele instante, quando todos choravam, você manteve a tranquilidade. O quando também pode funcionar aqui. Outro exemplo. O modo como você me tratou foi excepcional. Olha esse exemplo aí. Como pode ser pronome relativo? Pode, porque retoma a ideia de modo. Faltou só um, que é o quanto. Você deve estar pensando assim, pô, mas quanto também é pronome interrogativo, também dá uma ideia de quantidade. Mais ou menos nesse caso. Quando quanto é utilizado como pronome relativo, ele tem uma outra característica. Ele vai mudar um pouquinho. Olha só como é que ele fica. Pegava tudo quanto via. Uma pessoa cleptomaníaca. Ou aquela pessoa que vai com fome ao supermercado. Que não tem critério para escolher. Pega tudo. Na hora do almoço, está morrendo de fome, pega tudo que vê. Então, pega tudo ou que vê, pega tudo quanto vê. Esse quanto pode ser substituído pelo o que. No caso do quanto de quantas pessoas chegaram para a reunião, não dá para trocar pelo que, certo? Então não vai ser pronome relativo, vai ser um quantificativo, um pronome interrogativo. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter conseguido explicar para vocês com calma os pronomes relativos. Espero que você aprenda a usar o cujo, use bastante nas suas redações para ter um diferencial. Afinal de contas, não é todo mundo que domina o uso dele. Lembra que o cujo vai fazer, além da catáfora, também uma anáfora. E ele precisa concordar com o termo que vem depois. Já os outros pronomes relativos vão ter usos bem específicos. O que pode ser substituído pelo o qual e a qual, quando você precisa especificar gênero, também é variável quanto a número, e o onde só serve para lugar. Por favor, tudo bem? Muito obrigado de novo, espero ter ajudado vocês. Continuem com esses estudos e boa sorte até a próxima!